Neste exato momento, em algum lugar, o seu jantar está parado numa prateleira aquecida enquanto um estranho, dentro de um carro estacionado, decide se ele vale o tempo dele. No celular, um cartão sobe na tela, o nome de um restaurante, uma distância e um único valor em dólares. Ele tem alguns segundos para deslizar aceitar ou recusar. Se recusar, nada de ruim acontece com ele. O pedido simplesmente passa para o próximo entregador, e a sua batata frita continua esfriando. Esse cartão é o verdadeiro cardápio da economia de delivery, e quase nenhum cliente jamais o vê. Você escolheu a sua comida. Você não escolheu o número que decide a velocidade com que ela chega até você. Esse número é uma mistura do que a plataforma paga com o quanto você gorjeteou, dividido, na cabeça do entregador, pelos quilômetros que ele vai queimar para trazer o pedido. Cada pedido que você faz entra num leilão invisível. O entregador não está sendo preguiçoso nem leal, ele está fazendo contas, rápido, dezenas de vezes por hora. Entenda essa conta e todo o comportamento estranho do delivery, a comida fria, as longas esperas, os pedidos que ninguém pega, deixa de parecer aleatório e passa a parecer um sistema fazendo exatamente aquilo para que foi construído. Para o entregador, um pedido não é uma refeição. É uma oferta, e a oferta chega reduzida a quase nada. No DoorDash e no Uber Eats, a tela mostra um pagamento total estimado e uma distância, às vezes um mapa aproximado, e uma contagem regressiva. Aceitar ou recusar. Não dá tempo de pesquisar o restaurante, não há como saber se a cozinha está lenta hoje, nem garantia de que a gorjeta na tela é a gorjeta que ele vai de fato receber. O que importa é que recusar é de graça. O entregador pode rejeitar oferta atrás de oferta sem nenhuma punição à sua capacidade de continuar trabalhando. O DoorDash é explícito, você pode recusar quantos pedidos precisar. Então o entregador racional não pergunta se aquele pedido é aceitável. Ele pergunta, esse é o melhor uso dos próximos 20 minutos da minha vida, da minha gasolina e do meu carro? Essa mudança de perspectiva altera tudo. O seu pedido não está sendo julgado pelo fato de valer a pena ou não. Ele está sendo julgado contra todos os outros pedidos que possam surgir na mesma janela. Num mercado movimentado no horário de pico do jantar, a sua comida está competindo, e pode estar perdendo. Antes, pergunte a qualquer entregador experiente como ele decide, e você vai ouvir sempre a mesma expressão, dólares por milha. É a regra prática que rege toda a categoria. Pegue o valor na tela, divida pelas milhas que você vai dirigir e compare com um piso pessoal. Para a maioria dos entregadores, esse piso fica entre $1,50 e $2 por milha, gorjeta incluída. Abaixo disso, recusa. Acima, vai. E isso não é um folclore que os entregadores inventaram sozinhos. O próprio DoorDash institucionalizou exatamente esse número. A partir de 2022, criou uma categoria que chama de pedidos bem pagos, definidos como ofertas de $2 ou mais por milha, incluindo gorjetas e qualquer pagamento extra, e as direciona preferencialmente aos entregadores que aceitam o suficiente do que lhes é oferecido. A plataforma e o entregador acabaram falando a mesma língua. Aqui está a consequência silenciosa. Como o pagamento inclui a sua gorjeta, e como as milhas são fixadas pela geografia, a única alavanca que decide se o seu pedido passa da barreira dos $2 é a gorjeta. Uma entrega de 3 milhas precisa de mais ou menos $6 para valer a pena. Se o pagamento base é de $2,50, a sua gorjeta tem que cobrir o resto. Você não está adicionando uma cortesia no final. Você está definindo o preço da sua própria entrega, sabendo disso ou não. Quando você passa a enxergar o pedido como um lance, o comportamento de todo o sistema entra em foco. Uma gorjeta generosa é um lance alto, é pego primeiro, por um entregador que a escolheu em vez de tudo mais na tela. Um pedido sem gorjeta é um lance baixo, e lances baixos ficam parados. Reportagens e relatos de entregadores descrevem pedidos sem gorjeta encalhados, às vezes por até meia hora, ignorados por um entregador atrás do outro. A plataforma tem uma solução para o pedido que ninguém quer, e ela é reveladora. Quando um pedido é recusado repetidamente, o DoorDash discretamente aumenta o pagamento base e oferece de novo,
um pouco mais gordo a cada rodada, até que alguém finalmente morda a isca. Isso é um leilão com um licitante automático de último recurso. O pedido não deixa de ser entregue, ele só fica atrasado até o preço ficar certo. O DoorDash até começou a cutucar os clientes diretamente. Quando você define a gorjeta como zero, um pop-up agora avisa que pedidos sem gorjeta podem demorar mais para ser entregues, e pergunta se você tem certeza. A empresa relatou uma queda significativa nos pedidos sem gorjeta depois disso. Tire as palavras educadas e a mensagem é direta. Isto é um leilão, você é um licitante, e um lance de zero te coloca no fim da fila. Há uma complicação que torna esse leilão mais estranho do que um mercado limpo. O lance que o entregador vê nem sempre é o lance de verdade. O DoorDash nem sempre mostra a gorjeta inteira de cara. Ele mostra o próprio pagamento mais uma parte da gorjeta, e esconde o resto, ocultando o topo de uma gorjeta generosa até a entrega estar concluída. Entregadores já documentaram um pedido real de $10 aparecendo como 6,25 na tela da oferta. Por que uma plataforma esconderia uma gorjeta que tornaria o pedido mais atraente? O próprio presidente do DoorDash deu o motivo. Muitos entregadores estavam, nas palavras dele, apenas esperando pelas gorjetas grandes, escolhendo a dedo os pedidos gordos e ignorando todo o resto. Limitar a gorjeta visível obriga o painel inteiro a parecer mais uniforme, para que os pedidos modestos também andem. Apenas a Califórnia e a cidade de Nova York, onde a lei exige, garantem que o entregador veja o total completo de cara. O Uber Eats roda uma versão mais branda do mesmo truque, empacotando as gorjetas num único pagamento estimado e segurando a parte de uma gorjeta grande acima de aproximadamente $8 até depois da entrega. Então o leilão tem uma regra da casa que a maioria dos clientes nunca descobre. Se você der um lance alto demais, a plataforma pode esconder discretamente parte do seu lance, para impedir que os pedidos mais baratos morram na praia. Distância e gorjeta são só metade da conta do entregador. A outra metade é o tempo, especificamente, o tempo que não paga nada. Quando o entregador chega e a comida não está pronta, essa espera é quase inteiramente não remunerada. O relógio do ganho real por hora continua correndo enquanto ele fica parado num balcão vendo a cozinha ficar para trás. É por isso que restaurantes lentos são punidos de maneiras que nada têm a ver com a comida deles. Uma cozinha conhecida por esperas de 10 minutos no jantar é uma cozinha cujos pedidos os entregadores aprendem a recusar, porque 10 minutos não pagos podem evaporar a conta de dólares por milha que fazia o pedido valer a pena. Alguns restaurantes pioram a situação marcando o pedido como pronto cedo demais para aparecerem bem nas próprias métricas, então o entregador se compromete, chega, e fica parado, ou desiste e cancela a atribuição para caçar um pedido que esteja de fato pronto. E há uma reviravolta perversa para o cliente. Um entregador que sabe que uma cozinha é lenta pode deliberadamente adiar a ida, esperando a comida ficar realmente pronta em vez de deixar uma sacola quente esfriar dentro de um carro quente. De fora, parece preguiça. De dentro, é racionalidade, protegendo tanto a sua refeição quanto o tempo dele de um relógio que só lhe custa dinheiro. Durante anos, as plataformas mantiveram sobre a cabeça dos entregadores um número chamado taxa de aceitação, a fatia de pedidos oferecidos que você aceita. Soa como uma coleira, e por muito tempo os entregadores a trataram como tal. Mas o segredo aberto da economia gig moderna é que, para o trabalho básico, ela mal importa. Você pode recusar a maior parte do que lhe é oferecido e continuar entregando indefinidamente. O pedido simplesmente segue em frente. Onde ela mais mordia era no nível de elite. O antigo programa Top da Share do DoorDash exigia uma taxa de aceitação de 70%, junto com uma alta avaliação dos clientes e uma alta taxa de conclusão, para liberar vantagens como entregar a qualquer hora sem horário marcado. Essa era a real função da taxa de aceitação, não um castigo por recusar, mas um pedágio para chegar à frente da fila. E em 2025, o DoorDash começou a aposentar o Top da Share em muitas cidades dos Estados Unidos. A lição que os entregadores veteranos absorveram é contraintuitiva, mas impiedosa. Proteger a sua taxa de aceitação pegando pedidos ruins custa mais do que a taxa vale. Os que mais ganham cuidam dos dólares por hora, não da porcentagem.
Eles deixam a taxa de aceitação despencar para um dígito se isso significar que todo pedido que aceitam passa da régua deles. A coleira, no fim das contas, estava mais na cabeça do entregador, até as plataformas descobrirem uma mais esperta. A coleira mais esperta é uma escada. Em 2025, o DoorDash substituiu o Top da Share por um programa de recompensas em níveis prata, ouro e platina, e é aqui que aceitar pedidos silenciosamente recuperou os dentes. Quanto mais alto seu nível, mais a plataforma direciona as melhores ofertas para você, e menor a sua espera entre elas. Entregadores Platina têm prioridade máxima nos pedidos bem pagos, a capacidade de entregar agora mesmo quando o mapa não está movimentado, suporte VIP e acesso a lucrativas corridas de buffet. Ouro e prata recebem progressivamente menos. Crucialmente, o nível não é conquistado por tempo de casa. Ele é conquistado por uma avaliação geral que combina taxa de aceitação, taxa de conclusão, avaliação do cliente, pontualidade e volume recente de pedidos. Aceitar pedidos voltou à fórmula, não como ameaça de remoção, mas como preço de entrada para as boas ofertas. Só a vantagem de agendamento já diz muito. Entregadores Platina reservam turnos com até 6 dias de antecedência, Ouro 3, Prata 2. Então o entregador que decide sobre o seu pedido não está apenas pesando esta oferta. Ele está administrando uma pontuação que decide quais ofertas ele vai sequer ver amanhã. O seu jantar é um lance num jogo mais longo que a plataforma projetou, onde o entregador é recompensado por ler o painel exatamente da forma que ela está. Os melhores entregadores não jogam esse jogo no instinto. Jogam com software, e com um segundo celular. A estratégia que define o entregador moderno é o multi-apping, rodar DoorDash e Uber Eats, às vezes mais, lado a lado, para que, quando um app oferece um pedido fraco, outro possa estar oferecendo um forte no mesmo segundo. O tempo ocioso é o inimigo dos dólares por hora, e 2 apps matam mais dele do que um. O retorno é real e estratificado. Entregadores que emendam janelas de pico e fazem multi-apping conseguem empurrar o ganho efetivo para a faixa de 22 a 28 dólares por hora. O entregador mediano, depois de combustível, quilometragem e a lenta depreciação do próprio carro, fica mais perto de 13 a 20, puxado para baixo exatamente pelo tempo ocioso e pelas milhas vazias que os profissionais eliminam com engenharia. Em torno disso cresceu uma indústria inteira de ferramentas. Apps como o Para tentam revelar a parte oculta do pagamento antes de o entregador aceitar. O Solo rastreia ganhos garantidos e avisa quando um turno rendeu menos que o esperado. O Gridvise mapeia onde e quando a demanda está disparando em todas as plataformas ao mesmo tempo. O seu pedido está sendo avaliado não por uma pessoa com um palpite, mas por um pequeno empresário com um painel, que sabe, melhor do que a plataforma admite, exatamente quanto a sua entrada. O leilão só funciona se os lances forem honestos, e aqui o sistema abre outro vazamento, desta vez apontado para o entregador. No Uber Eats, um cliente pode reduzir ou remover a gorjeta até 1 hora depois que a comida chega. A prática tem nome: chip biting, a isca da gorjeta. O entregador aceita uma estimativa de 10 dólares, cruza a cidade correndo com o pedido, entrega quentinho, e depois vê o pagamento desabar para 4 dólares porque a gorjeta evaporou depois do fato. O resultado é um lento envenenamento da confiança que molda toda decisão futura. Um entregador que já foi enganado assim aprende a desconfiar de uma gorjeta alta na tela, especialmente nas plataformas que permitem edições após a entrega. A própria generosidade que deveria levar o seu pedido para a frente da fila vira algo que o entregador experiente olha com suspeita, descontando-a contra a chance de ela ser arrancada. Empilhe isso sobre as gorjetas ocultas, e você tem um mercado onde o número na tela, a única coisa sobre a qual o leilão inteiro funciona, não é plenamente confiado por ninguém. Os clientes não veem por completo o que pagam aos entregadores. Os entregadores não confiam por completo no que os clientes lhes mostram. E a plataforma fica no meio, segurando o livro-caixa, ajustando o que cada lado tem permissão de saber. Agora siga o estrago rio abaixo, até a parte com menos controle e mais a perder, o restaurante. Ele já abriu mão de uma fatia punitiva só para estar no app. As comissões vão de 15 a 30% do pedido,
E uma vez que taxas de entrega, marketing e processamento se acumulam, o custo real da plataforma muitas vezes chega a 30 ou 40% da conta. Muitos restaurantes admitem que rotineiramente perdem dinheiro nos pedidos de terceiros. Sobre essa margem apertada cai a cascata de recusas. Um pedido com pouca gorjeta ou de cozinha lenta é ignorado, é ignorado de novo, com o pagamento base subindo enquanto a comida fica embaixo de uma lâmpada de calor ficando velha. Quando ela finalmente chega fria, o cliente não culpa a gorjeta que deixou nem o entregador que recusou. Ele culpa o restaurante, e deixa a avaliação de uma estrela, que o algoritmo lê de volta como motivo para mostrar aquele restaurante a menos gente. As plataformas até automatizam o aperto, lojas podem ser pausadas temporariamente após pedidos perdidos ou cancelados em sequência, cortando o volume exatamente quando a cozinha está se esforçando. Em outros lugares, as punições são abertamente duras. Na Índia, o Zomato já cobrou dos restaurantes 1/4 do valor do pedido por recusas. O restaurante definiu o preço do cardápio. Ele não define os termos do leilão que decide se a comida chega quente. Dê um passo atrás, e a história arrumadinha que te venderam sobre delivery desmorona. Você acreditava estar comprando uma refeição e pagando uma taxa por conveniência. O que você estava de fato fazendo era dar um lance num leilão ao vivo e invisível, onde a sua gorjeta é o lance, a distância define o preço mínimo, o tempo não pago na cozinha mexe nas chances, e a plataforma discretamente edita o que cada lado tem permissão de ver. O entregador naquele carro estacionado é o ator mais honesto de todo o arranjo. Ele não está escolhendo o seu pedido por lealdade ou rancor. Está lendo um painel que a plataforma construiu, fazendo dólares por milha de cabeça, defendendo um nível de recompensa e protegendo um ganho por hora que o trabalhador mediano ainda não consegue empurrar muito além de um salário modesto. Toda coisa estranha que você já viveu, a batata fria, o pedido que levou 1 hora, a entrega que ninguém parecia querer, é essa conta, tornada visível. Então, da próxima vez que a sua comida atrasar, resista ao alvo fácil. Provavelmente não foi um entregador preguiçoso nem uma cozinha desleixada. Foi um leilão, rodando em silêncio por baixo do seu pedido, fazendo exatamente aquilo para que foi projetado. E o único número que decide onde você cai nele é justamente aquele que o sistema inteiro mais se esforça para te impedir de pensar, a gorjeta.